Pai, nós estamos felizes nesta noite, Senhor, por estar mais uma vez aqui, porque a permissão do Senhor, Tu venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, Tu possa estar nesse instante, Senhor, trabalhando em nossos corações, para que possamos aprender a Tua palavra, viver a Tua palavra e ser praticante. Toma o primeiro e último lugar, Senhor, nesse instante. Senhor, que Tu possas cercar este lugar com a Tua muralha de fogo, com a Tua espada reluzente, os Teus anjos, Senhor, a guerrear e pelejar por cada um que está aqui. Pai, cada convidado que está aqui nessa noite possa sair daqui diferente, impactado. Pai, que Tu possa falar ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Queridos, nós queremos vos saudar com a paz do Senhor. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus possa falar o seu coração nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 4, versículo 8. Nós vamos falar de um assunto hoje que está mexendo com muitas pessoas e a cada ano que vai passando, vai piorando. É vencendo a depressão. Vamos falar sobre depressão nessa noite. Porque se você não ficou com depressão, alguém da sua família, um parente, um amigo seu já aconteceu. E aí, como que a gente pode vencer a depressão? E como você pode ajudar um amigo ou um parente seu? E o que é depressão? De repente você está dizendo aí, eu não tenho depressão. Mas o que é depressão? Você sabe o que é depressão? Para você estar dizendo isso, né? Quais são as causas da depressão? Porque até o ano 2020 vai ser uma das piores doenças que vai alcançar a maior multidão no mundo inteiro. Isso já está sendo provado. Quais são os sintomas? Como a gente fica sabendo se a pessoa tem depressão? Como é que a gente pode superar essa depressão? E aí a gente vai citar 2 casos bíblicos. Se aí tiver no templo, a gente vai conversar mais sobre algumas coisas assim. No Salmo 4, versículo 8, quem encontrou, diga amém. Então leia comigo: em paz também me deitarei. Pode repetir, é melhor repetir, vamos lá. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu. Ok, foi bom o ensaio. Eu vou falar, depois vocês falam. Vamos lá? Eu falo primeiro, depois vocês. Vocês fazem só repetir. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. A melhor coisa que tem é você dormir todos os dias, com consciência tranquila, em paz, e dormir, e não ter que se acordar várias vezes na noite. E isso significa saúde. As armas mais poderosas que Satanás tem utilizado nestes últimos tempos são de origens psíquicas, de origens que atingem de cheio os sentimentos e as emoções das pessoas, dos irmãos, de qualquer pessoa. Se vocês já observaram os consultórios de psicólogos e de psiquiatras cada vez mais lotados, atesta essa realidade que a gente está falando aqui hoje. E as queixas dos pacientes que procuram esses profissionais são obviamente muito as variadas. Porém a depressão apresenta como uma das mais frequentes. E não é para menos, pois segundo alguns artigos de jornais, de revista, o homem tem sofrido com o resultado da depressão, que em qualquer outra, mais do que qualquer outra doença, e tem afetado a humanidade. Por isso, na autoridade do Espírito Santo,
no nome de Jesus, eu quero falar sobre depressão, pois como para todas as outras doenças, há alívio da parte do Senhor. Jesus pode curar os deprimidos. Talvez nós estamos aqui, uma maioria, 60% de pessoas deprimidas. Talvez nem saiba disso. Não sabe o que é depressão. Pastor, e o que é depressão? É uma doença marcada por mudanças extremas. A pessoa está aqui de um lado, de repente está no outro, de comportamento diferente na energia, no ânimo da pessoa. Então fica nos dois, de repente está no extremo, vai para o outro extremo, e no comportamento, na energia, no ânimo da pessoa. Talvez esse desânimo que você tem, não tem coragem, sem força, não é como muita gente costuma dizer, uma doença de cabeça. Algumas pessoas dizem, não, isso é uma doença de cabeça. Não é assim. Porém ela afeta tanto a mente quanto o corpo. Ela mexe com sua mente, ela mexe com o seu corpo, e bem diferente de estar triste, que as pessoas confundem a depressão com tristeza. Pelo fato de ficar triste, acham que é depressão. Então, sentimentos ocasionais de tristeza são normais. Você ficar triste de vez em quando, isso é normal. E pode ter inúmeras causas. Na depressão que nós vamos falar aqui nessa noite, sentimento de tristeza não tem proporção. Nem sempre relaciona as causas externas. Pessoas que não sofrem de depressão, ela lida com seus problemas tanto interno como externo, sem ficar incapaz, com incapacidades. O mesmo não acontece com os depressivos. A doença interfere na capacidade natural da pessoa trabalhar, interfere no dormir, interfere no relacionamento, em se relacionar, interfere em comer e gostar de atividade antes considerada prazerosa, ele deixa de gostar. Essa doença, ela afeta pessoas de todas as raças, idade, situações econômicas, sexo. No entanto, a metade das pessoas que sofrem de depressão não procura tratamento, se esconde. O que leva a doença a ser a principal causa do suicídio. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que está bem, está alegre, está jogando, um cara dinâmico, e de repente ele entra em depressão, não procura ninguém, não quer fazer tratamento, e o que acontece? Ele se esconde, ele entra na caverna, e aí, quando você menos espera, se descobre que houve um suicídio. Isso segundo a estatística americana. Quem está sofrendo depressão não deve se sentir envergonhado, porque uma das primeiras coisas que acontece é quando a pessoa está em depressão, a pessoa fica envergonhada, e principalmente se você é crente, aí é que você fica mais envergonhado ainda. Como pode? Eu sendo crente, deprimido. E aí você vai ver pessoa como o apóstolo Paulo, que ele disse que tremia por dentro, tremia por fora, tinha depressão. O apóstolo Paulo, o melhor missionário que a terra já conheceu. E aí você vê um cara como Elias, um profeta, um homem de Deus, que passou, que proibiu de chover. Ele deu uma ordem à chuva, para 3 anos não chover, e só choveu quando ele quis. Ele é aquele que quando vinha um exército contra ele, ele mandava descer fogo e consumia uma companhia de soldados. Mas mesmo assim ele teve depressão.
Então não tem motivo para você se envergonhar. Agora, as causas da depressão. Eu quero que você conheça aqui algumas causas. Conheça as causas da depressão, para ajudar os deprimidos, para ajudar a você mesmo, para ajudar o seu amigo, para ajudar a sua família, para você entender o quanto é dolorosa a depressão. Aí você vai compreender as pessoas, porque senão você fica chateado, senão você fica zangado, com raiva, porque você não entende o quanto é dolorosa a depressão. Em nosso cérebro existem químicos chamados neurotransmissores, e esses mensageiros ajudam a controlar as emoções. Quando alguém está deprimido, os mensageiros químicos não estão em equilíbrio. Isso significa que alguém pode se sentir triste quando deveria estar alegre. E ainda não está claro porque isso ocorre em algumas pessoas e não em outras. Obrigado, Carlinhos. Mas parece que a depressão ocorre frequentemente em certas famílias. Tem famílias que têm a facilidade à depressão, mas não é só essas famílias. Outras causas, uma das causas é que vem de família, mas outras causas de depressão são, observe essa daqui, algumas causas de depressão: incidente estressante ou perda. Quando a pessoa normalmente sente-se triste após uma perda, como a morte de uma pessoa muito querida. Tem pessoas que ela não se recupera mais, porque perdeu um ente querido, e aí tem um problema muito sério. O rompimento de uma relação, essa também aqui é o que causa a depressão. Quando tem um rompimento tão rápido, de repente, de alguém que você gostava. Às vezes essa tristeza pode se transformar em depressão em pessoas que têm já a tendência. Problema de dinheiro ou outros problemas pessoais também podem originar a depressão. Esse é um dos sintomas: incidentes estressantes ou perda. A segunda, doenças físicas. Algumas doenças como a esclerose múltipla ou o derramamento pode causar alterações cerebrais que levam à depressão. Outras doenças podem levar à depressão por ser tão dolorosa ao ponto de mudar a vida das pessoas. Outra causa, níveis hormonais. Hormônios são substâncias que se encontram no organismo. Se o nível de hormônio entrar em desequilíbrio, a depressão pode surgir. Por exemplo, uma pessoa com problemas de tireoide, é o descontrole dos hormônios que pode ficar deprimida. Outra causa de depressão é o uso de medicamento, de droga e álcool. Alguns medicamentos, como remédio para depressão alta, pode causar depressão. O álcool, drogas ilegais, pode agravar a depressão. Não é bom que o deprimido use essa substância, mesmo que apareça ajudar no momento, que algumas pessoas tomam esse tipo de droga. Outra causa, a origem espiritual. Às vezes, por incrível que pareça, uma causa da depressão é de origem espiritual. Nem todas, mas tem origem espiritual também, que é gerado por pecado não confessado, trazendo pessoas sentimento de culpa, e aí a pessoa entra em depressão. Agora eu quero responder sintomas de depressão. E aí você vai, quando eu ficar falando aqui, você se analisa, só para você ver se você tem depressão ou não. Então há séries de sintomas típicos. No entanto, nenhuma depressão é igual à outra, todas são diferentes. Os sintomas variam de pessoas para pessoa, e não é necessária a presença de todos eles para que seja diagnosticado a doença. Mas eis aqui algumas,
e as mais comuns. Por exemplo, sintoma de sentimento de persistência de tristeza, uma ansiedade ou um vazio. Outro sintoma, sentimento de desesperança, pessimismo e desamparo. A pessoa se sente desamparada, é uma pessoa pessimista, é uma pessoa que perde a esperança. Outro sintoma, sentimento de culpa, falta de amor ao próprio, o amor próprio, de quem a sua situação, você fica dizendo, não tem jeito. Outro sintoma, perda de interesse ou prazer para os seus hobbies, para os seus passatempos, para as suas atividades que costumava gostar, incluindo o sexo. Às vezes o marido nem a esposa entende e nem percebeu que a pessoa está desinteressado no sexo, e uma das razões está incluída a depressão, e não se percebeu e não se percebe, apesar de estar junto, mas não se percebe que o outro está deprimido. Outro sintoma, acordar muito cedo. Você tenta dormir e não consegue, você acorda cedo naturalmente. Se você for dormir 1h da manhã, você se acorda cedo. Ou se dorme demais, também não é normal. Insônia, né? Outro sintoma, perda ou ganho de apetite e peso. É um dos sintomas quando a pessoa fica comendo demais, ou então não quer comer. Isso né, e vai perdendo peso ou ganha peso. Outro sintoma, falta de energia, fadiga, sentimento de morosidade, sintomas de irritabilidade, inquietação, é uma pessoa inquieta. Outro sintoma, ideias fixas, vontade de praticar suicídio. Outro sintoma, dificuldade de se concentrar, de lembrar coisas e de tomar decisões. Tem uma dificuldade enorme nisso. Sintomas físicos persistentes que não respondem ao tratamento adequado, como dor de cabeça, todo o tempo com dor de cabeça, problemas digestivos e dores crônicas. Choro frequente por causa de indefinidas ou por algum motivo que normalmente seria insignificante. Não consegue ordenar os pensamentos, não consegue organizar os pensamentos. Tenta organizar, mas não consegue. E por último, tem a sensação de que algo ruim está por acontecer. Essa sensação toma. Os psicólogos cristãos, eu quero falar do psicólogo cristão Dr. James Thompson, apresenta 10 fatores que podem levar o ser humano à depressão. Quais são os fatores? E aqui nós vamos passar 10 fatores que levam a pessoa à depressão. Por exemplo, ele colocou essas 10 aqui: a ausência de romantismo no casamento, que pode levar o ser humano à depressão. A autoestima negativa, problema com os filhos, leva à depressão. Se você não tiver cuidado, você pode ficar deprimido, entra em depressão por causa de filhos. Outra coisa que leva à depressão, dificuldade financeira. Por isso tenha muito cuidado. Você está bem de vida, um padrão de vida, está dormindo todo dia, mas aí você estoura o cartão, e aí você fica pagando só o juro, e aí você não dorme mais, e aí leva você à depressão. Nós podemos ver aqui, outro fator que leva o ser humano à depressão é a solidão.
Quando a pessoa vive só, a tendência é muito grande da solidão. Então isso é um dos que pode levar a pessoa, é a solidão. Não fique só. Problemas sexuais no casamento, doenças, cansaço e pressões de tempo, estresse, conflito com os parentes, até envelhecimento pode levar à depressão. Entretanto, um dos tipos mais comuns da depressão é aquela provocada por fatores externos ao indivíduo, que são, na sua maioria de vezes, de origem espiritual. A razão disso é que o inimigo se aproveita esta oportunidade de tristeza e dificuldade, e a pessoa passa a provocar a depressão. Então o diabo começa a deitar e rolar, porque ele percebe que você entrou numa depressão, e aí é onde ele entra a história dele. E aí mistura depressão com opressão. E um desses fatores externos que pode tomar como exemplo é a injustiça. Quando você é injustiçado, suponhamos que você seja despedido de uma empresa sobre acusação de injusto, de ter sido roubado alguma coisa. E isso faz com que você fique emocionalmente arrasado e comece a entrar num estado depressivo. Outro fato é a indecisão. Digamos que surge uma oportunidade para você arranjar um emprego, e você está no emprego, e você não toma decisão, e de repente, porque você fica nessa indecisão, e aí você perde a oportunidade, e a pessoa entra em depressão por causa que perdeu a oportunidade, perdeu a chance disso aí. Então uma pergunta que muitos estão fazendo atualmente é: se um cristão salvo, redimido pelo Senhor, pode ficar deprimido? A minha resposta é sim. Eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus, é possível ficar? É possível. E a causa pode ser a deficiência orgânica, sendo contestado que deve ser corrigido pelos médicos. Então, se você está sentindo uma depressão, não queira ser forte, não queira se achar, não queira ficar com vergonha de ninguém. Vá ao médico, porque isso é comum, é orgânico, você não tem culpa. No entanto, conforme já vimos, ela pode estar também relacionada com um daqueles fatores como derrota, injustiça, indecisões que nós já lemos. Agora, como regra preventiva, nenhum cristão deve permitir que os problemas naturais da vida suplante ou então supere o seu relacionamento pessoal com Deus, pois à medida que isso ocorre, mais chance terá de cair em depressão. Então isso não pode te sugar o teu tempo, a tua maneira de se relacionar com Deus. Não deve superar. O seu relacionamento com Deus tem que ser mais íntimo, mais próximo ainda, porque se você ficar sem Deus, é a pior coisa que você faz. Não deixe que essa depressão tome o tempo com Deus. E quando a pessoa entra em depressão, ela não quer se afastar de Deus, quer se afastar da igreja, quer afastar da célula, quer afastar das pessoas que são de Deus. Isso não pode deixar acontecer. Ninguém deve, portanto, achar suficiente para resolver tudo, mas depender de Deus em cada necessidade. É agora que você tem que ser mais dependente de Deus, mais amante de Deus, se aproximar mais de Deus. Como que você pode superar a depressão? Como é que quando uma pessoa que você conhece, ou se você já ficou, como é que você pode superar? O que você tem que fazer? O passo inicial é a pessoa admitir que está deprimida. Se está em depressão, admita, não se esconda. Perceba que é uma necessidade que você deve se cuidar. Não adianta você estar com uma dor de cabeça e você dizer: não estou com dor de cabeça.
Não adianta você se enganar. Então não adianta você estar em depressão e dizer: não estou com depressão. Entretanto, se enfrentar e não desconsiderar a sua vida, se a depressão tem sido uma companheira durante tempo, procure um médico psiquiatra. Você está sempre em depressão, querido, não se engana, meu amado, pare com isso. Tem que ir com o médico, peça ajuda à sua família. Não tente curar a depressão sozinho. Em nome de Jesus eu vou ser curado. Não entre nessa. Jesus tem poder de fazer isso, mas Ele deixou o médico aqui na terra para isso. E se é orgânico, é com o médico que Ele tem que usar. Ele quer usar os médicos. Se Ele quiser usar, o poder dele Ele usa. Mas normalmente é de se esperar que os médicos que estão aí, que Deus colocou, que deu capacidade para usar os médicos. Então, não tente curar sozinho. Procure realizar sempre os seus pensamentos, um senso de julgamento. Se o seu modo de pensar for negativo, e você insistir em fazer julgamento negativo a respeito de si mesmo, entrar em depressão, como você pode ver em Provérbios 23, versículo 7, que diz assim: como imaginou a sua alma, assim é. Não acumule lixo em sua alma. Quais são os lixos, pastor, que existem, que pode se acumular em nossa alma? Por exemplo, ira. Não deixe que a ira faça lixo na sua cabeça. Por exemplo, amargura, que é outro lixo. Principalmente raiz de amargura, que aí vai começar a aparecer outros sintomas, que vai espalhar pelo corpo, como uma fumaça que espalha aqui, se espalha no seu estômago. E esta, tipo uma fumaça, eu estou falando aqui não do modo científico, mas para que você possa entender, se espalha no seu estômago, e vai criando raízes de amargura, e vai se espalhando, e você vai vendo aparecendo outros sintomas, além da depressão. Quando você deixa a raiz de amargura, o ressentimento, a ansiedade, faça alguma coisa para acabar com essa ansiedade, o medo, o ódio, raiva, falta de perdão, rancor, até inveja, ciúme, sentimento de inferioridade. Não acumule esses lixos em sua alma, pois se eles forem alimentados em sua alma, irão privar a sua vida da graça de Deus. Você já pensou? Você deixar de ser abençoado por causa desses lixos que você está guardando na sua mente? Pois está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15: tendo cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura que é tristeza ou angústia, brotar e vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, além de você se prejudicar, ainda prejudica os que estão ao seu redor. Isso é como uma droga. O cara que fuma, o cara que entra no mundo das drogas, ou a menina, ou o jovem que entra no mundo das drogas, ele não prejudica só a ele, prejudica também. E também esse tipo de depressão prejudica a família. Então peça ao Senhor Jesus que limpe a sua alma a partir de hoje, e leve os seus pensamentos cativo à obediência a Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir
destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, meus amados, ocupe o seu pensamento com coisas boas, ocupe os seus pensamentos com coisas edificantes. Pare de assistir barra pesada, pare de assistir aqueles programas que só diz matou, arrancou a cabeça e jogou no lago. Pare de assistir esses programas, de ler livros, de coisas que só te destrói. Ocupe seus pensamentos com coisas boas e edificantes. Não é só porque eu sou santo, não é só por causa disso, é porque você vai acabar com a sua saúde. Filipenses capítulo 4 versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Você que tem um celular, você baixa uma Bíblia, e essa Bíblia você pode dormir ouvindo a palavra de Deus. Você bota lá e ela fica, você vai dormir ouvindo a palavra de Deus. Sabe aquele momento que você diz assim: eu estou tão cansado, eu estou tão deprimido, vou ligar a televisão. Você vai sair dali mais deprimido ainda. Baixa essa Bíblia, e aí você não precisa nem ler, fica lá falando, para você, e você vai dormir. Então renove a sua mente todos os dias. Comece pela manhã. Que tal vir 5 horas da manhã? Nós estamos orando aqui esse mês, 5 horas da manhã nós estamos vindo. Gente, isso é tremenda a experiência. Você fica com a consciência tranquilo. Você orou, você clamou pelas autoridades, pelas nações, pelas autoridades eclesiásticas. Você orou pela sua família, orou por você gritou, você chorou. E o dia é diferente para você. Então renove. Comece pela manhã, comece o dia profetizando bênção para a sua vida. Às vezes a gente vê Deus dizendo assim: ai, me buscai na madrugada. A gente pensa que é para o nosso bem, ou melhor, como se fosse a maior coisa agradar a Deus. Na realidade Deus faz isso, é para você o bem, não é para o bem dele. Independente de que você faça a oração ou não, Ele é Deus. Ele vive, Ele respira, Ele anda, Ele continua. Agora você sem Ele, você entra em depressão. Em Romanos capítulo 12 versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo. Gente, o mundo está maluco, o mundo está doido. Os valores mudaram. Eu vi um cara brigando com alguém numa reportagem, porque ele dizia que era certo pichara, ficar pintando a casa do vizinho. O camarada defendia com unhas e dentes. O certo era isso, e que não era para o prefeito de São Paulo fazer isso, para prender as pessoas assim. E alguém perguntou para ele: você gostaria que alguém todo dia fosse pintar na sua casa? Pintar, fazer gráfico, fazer arte na sua casa. Você gostaria? Então, coisas como essas e piores. O policial hoje é bandido, e o bandido é que é o bonzinho. Se tiver 2 caras furados, ou recebeu uma bala, quem é? Se você perguntar o povo de um partido aí, de um certo partido, perguntar a eles quem é que deve ser acudido primeiro: o bandido. O militar, o soldado, o cidadão, deixa para depois. Mudando os valores. Então Deus diz: não vos conformeis com este século, porque está doido, está antibíblico. Mas
transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 10:11, que a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca do ímpio. Queridos, para você não entrar em depressão, exerça o perdão diário, porque senão você vai viver zangado, porque o mundo está maluco, o mundo está doido, e aí você vai viver irado, com raiva das coisas erradas que está aí, pois a ordenança divina é que nós devemos exercer perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14, que é que ele diz? Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se nós não perdoarmos, o nosso Pai Celestial não vai perdoar, querido, isso é sério. Deus não ouvia a minha oração porque eu não estou liberando perdão para alguém. É sério. Quem perde a bênção sou eu. Fica impedido. Jesus foi na cruz. Antes nenhum de nós tínhamos direito de entrar na presença de Deus. Antes nenhum de nós poderia ter acesso à presença do Deus celestial. E aí Jesus morreu na cruz, e o véu se abriu de alto a baixo, e como sacerdote do Senhor nós temos acesso à sua presença. Mas se nós não liberarmos o perdão, nós não temos acesso. Você vai ficar falando e não vai ter resposta. Por quê? Porque não perdoamos. Então, para você viver bem, exerça perdão. Tenha uma vida de louvor, uma vida de gratidão. Olha, a pior coisa que tem é quando você vê uma pessoa ingrata, e as pessoas são ingratas com Deus. Então tenha uma vida de louvor. Quantas vezes você louva a Deus? Você adora a Deus, por estar respirando, por estar mais um dia acordado, por estar dormindo, por ter o alimento. Quantas vezes você faz oração? Então exerça, tenha uma vida de louvor, de oração e adoração a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e 18 diz assim: regozijai-vos, orai sem cessar. Quando Jesus disse: eu vou para o Pai e vos enviarei um Consolador, que era para a gente ter esta comunhão, este amigo que é igual a Jesus. Quando Jesus disse o outro Consolador, Jesus estava dizendo: eu vou mandar o outro que é igual a mim, assim como ele era para os discípulos, tão real para os discípulos. O Espírito Santo foi enviado à terra, porque ele derramou, ele morreu na cruz, ressuscitou, foi para o Pai, enviou o Espírito Santo para ser teu companheiro. Por isso não cesse de falar com ele. Quem é teu maior amigo? O Espírito Santo? Pois deveria ser este amigo inseparável. Embora que você não fale com ele, mas ele está em você. Embora que você não converse com ele, mas ele está em você. Se você aceitou a Jesus, embora que você não bate papo, não dá nem a mínima para ele, mas ele está aí dizendo: fala comigo, conversa comigo, diz os teus problemas, faz que eu vou te aconselhar. E eu quero dizer para você, ele é tão apaixonado por você, que é você chutando ele para sair de perto de mim, bicho. Sai de ele, vai chamando ele, não liga ele para ele, e ele está lá. Ele não desiste de você, porque ele é apaixonado por você. E sabe por que ele é apaixonado por você? Porque foi derramado um alto sangue. O sangue mais precioso aqui na terra foi o sangue de Jesus. Ele faz tudo para estar ao seu lado, para levar você. E um dia ele vai entregar você a Jesus, como a noiva imaculada, sem defeito. Você é simplesmente de Jesus. Então tenha uma vida de louvor, não cesse, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O outro conselho que eu quero dar aqui: envolva-se em atividade agradável.
Por exemplo, faça exercício diariamente. Você é uma máquina. O seu corpo foi feito para andar, e agora você não anda mais. Você tem um táxi, você tem um ônibus, você tem uma carona, mas você não anda mais. E você foi feito para andar léguas e léguas, quilômetros e mais quilômetros, e você não anda mais. E aí o seu sangue não corre normal, a sua veia está cheia de coisas. Então, querido, faça exercício diariamente. Faça uma caminhadazinha, nem que seja de meia hora. Eu estava conversando com o Castro disse que foi no médico. O mestre Castro ali foi no médico. E aí o médico diz: pai, você precisa de atividade. Aí o Castro diz: mais do que eu subo escada, desço escada, eu pego uma coisa e tal, eu trabalho muito, doutor. Aí ele disse: não, isso aí não serve não. Não é isso aí não, isso aí é trabalho. Tem que ser uma coisa prazerosa. Você caminha. Eu te garanto que se você passar um mês caminhando, depois você não quer parar mais, porque é agradável você respirar. Minha esposa uma vez estava perguntando: por que tu só gosta de ir ali para fazer caminhada ali na faculdade? Que bem pertinho da gente tem uma faculdade. Eu digo: minha querida, eu vou simplesmente respirar lá na lagoa. Tem uma lagoa lá, cheio de passarinho, fico vendo os passarinhos, os peixes pulando. Quando eu passo numa ponte, está lá os peixes passando. Quando eu vou passando lá na frente, tem cabra, tem bode, tem ovelha. Eu me lembro logo que eu sou pastor. Eita Jesus. E aí vai na frente uma vaca. Eu fui com alguém, e a pessoa passou assim, ó. Meu Deus, pastor. A natureza. Isso. Faça alongamento. Faça uma hidroginástica, uma natação. Cuide do seu corpo. Se você não quer fazer por sua causa, eu quero dizer uma causa mais importante do que você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Esse corpo aí não é teu, pertence a Deus. É templo do Espírito Santo, cuida dele. Se você está negligenciando o seu corpo, você está em pecado. Me desculpe, mas é a verdade. Cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Quando praticamos exercício, liberamos hormônios chamados endorfina, que relaxa e produz o bem-estar. Você quer parar de ser zangado? Nossa caminhada, meu irmão. Caminha ali, irmã. Vai na praça. Oi. Ou então, se não quer falar com ninguém mais, anda, que você assim com raiva. Eu vou andar. Isso vai fazer bem, até a raiva vai sair depois. Tu vai pisando no chão com força, depois desabafa. Quando praticamos exercício, então faça novas amizades. Tente falar com alguém que está à tua direita, está à esquerda aí. Fala com ele, diz Pai do Senhor, diz alguma coisa, pega com alguém que está do lado aí. Pare de nem ligar para a pessoa que está ao seu lado. Isso faz bem, queridos. A gente chega na igreja, a gente chega na casa de Deus, na casa do papai, a gente fica lá. Não olha para a direita, nem olha para a esquerda, não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para trás e vai, termina o culto, vai embora. Vamos praticar melhor, vamos dar um abraço aí. Levanta e dá um abraço aí, na direita, na esquerda, na frente aí. Levanta aí, faça exercício aí, daí. Isso é bom, faça amizade aí. Você vai ser energizado. Você foi feito para isso. Você foi feito para amar e ser amado. Se sentindo melhor, dá um grado aí, um brado de vitória aí, irmão.
Sai, depressão! Sai daí. Outra coisa, procure sempre atividade em grupo, de terceira idade, pintura, artesanal, passeio, a célula, MDA. Seja na igreja ou no bairro, mas faça amizade, de preferência com os crentes. Tenha sempre a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, para você ter força. Faça a oração como uma arma espiritual para aumentar a sua fé e confiança em Deus. Você quer aumentar a sua fé? Leia a palavra de Deus. Ore mais. Aí você vai acreditar mais no Deus do impossível. Sabe, às vezes você não acredita nas coisas de Deus, que Deus pode melhorar, porque não lê a Bíblia, não ora. Ore. Queridos, os melhores psicólogos do mundo, que não é nem crente, ele diz assim: olha, passa momento a sós. O cara manda que o cara fique só, mesmo que não fale com um Deus poderoso. Agora imagine você a sós com Deus, falando com Deus. Isso é provado. A ciência, a prática. Agora nós queremos falar para você dois casos bíblicos de depressão. Nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 13, está relatando um momento difícil da rei de Saul. Esse homem, ele era perseguido pelo filisteu, e o próprio Deus o abandonaram. Nessa situação ele imaginava que poderia ter uma atitude capaz de resolver o problema sem a ajuda de Deus. Ele quis ser um sacerdote sem ser autorizado e fez besteira. Em 1 Samuel capítulo 15, o Senhor mandou ele acabar com os amalequitas, e aí ele resolveu fazer a vontade de Deus contrária. Então o tempo não dá mais para a gente continuar, mas eu ia falar de Elias, o homem que foi curado. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso continuar no outro dia, ou talvez, noutra oportunidade. A gente continua daqui para lá, mas a gente vai passear agora. Mas uma das coisas que você pode ajudar uma pessoa deprimida, em depressão. Como é que você pode ajudar? Você tem alguém da família assim? Ou se você ficar assim, uma das primeiras coisas que a pessoa não quer é comer. Então manda comer, traz comida, e depois manda dormir. Depois come de novo, manda dormir, e depois passa uma missão para a pessoa. Foi o que Deus fez com Elias. Ele tratou Elias dessa forma. Você pode tratar essa pessoa que dá em depressão, a terapia divina. Depois a gente continua sobre isso. Nós vamos orar agora, mas antes eu gostaria de perguntar a você, se você gostaria de aceitar Jesus, entregar a tua vida para Jesus. Enquanto eu convido os pastores e os diáconos, nós vamos louvar aqui no instante. Enquanto nós estamos preparando, enquanto as irmãs do coral já chegam aqui, nós vamos louvando aqui ao Senhor, Leandro. Enquanto elas chegam, se arrumam, os pastores, não importa quem você é, e se você quer aceitar Jesus, você aproveita o movimento, vem para frente que nós queremos orar por você. Jesus conhece a vida, Jesus, que Ele pode resolver a tua vida. Também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Aleluia! Não importa para onde você foi, se se reconcilia com Jesus. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você.
Ele compreende seu caminhar. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Tem mais alguém que gostaria de se entregar a Jesus? Nós não vamos insistir muito, porque o tempo está passando rápido. A oportunidade de você aceitar Jesus é agora, de você se reconciliar com Jesus. Vocês vão repetir comigo. Quem está aceitando Jesus aí hoje? Ah, glória a Deus. Você está em alguma célula? Está na célula? Vai levar para a tua célula, né? Chega lá, olha, essa é minha. Você vai cuidar dela, tá bom? E ela já aceitou Jesus? Já, glória a Deus. Então vocês duas aí, cuidem bem dela, tá bom? Vamos orar. Senhor, diga assim: Senhor Jesus. Repete aí com ela aí, ó. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas. Entra no meu coração. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, é que eu te peço. Amém. Senhor, abençoa a tua serva, o seu guarda, dá capacidade à tua serva para também discipular, para que cuidar dela, não só ganhar, mas que possa cuidar bem dela, em nome de Jesus. Amém.